Boa noite, meus queridos amigos, amigas, alunos, alunas. Estamos mais uma vez aqui, direto dos estúdios da Voxel, com a transmissão ao vivo do nosso curso Biomecânica aplicada às novas tendências da saúde, com o comando de Pedrão nas picapes. Nossa querida Aninha hoje está de folga em casa e no lugar dela ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Pri para nos ajudar aqui dentro do estúdio. Do lado de fora, Léo na moderação, Robertito na área de condução desse evento e o nosso querido Márcio torrando cada dia mais o nosso ovo aqui dentro desses estúdios. E hoje, neste momento especial, nessa aula brilhante, evoluindo dentro do nosso módulo de locomoção, ninguém mais, ninguém menos que o meu grande amigo, o professor Carlos Cardoso. Olha, não é que ele veio mesmo, a gente estava preocupado. A semana passada o Pedrão veio aqui, demorou 3 dias para chegar em casa, Carlos, se distraiu aí com o entretenimento da rua, não foi dar aula no dia seguinte, mas hoje o Carlito veio focado, né, Carlito? Chegou aqui para ajudar a gente nesse brilhante momento. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma grande honra dividir a aula com você, uma pessoa consagrada no ramo da biomecânica e com uma didática incrível. Então, eu espero poder agregar e a gente tem um assunto hoje para conversar que me agrada muito, que é a biomecânica da corrida. Muito bom, Carlito, muito bom, muito bom. Carlito é um homem religioso, um homem, você vê que veio trajado bem aí com seu terno e gravata, né? Um rapaz tímido, mas a gente consegue desvirtuar ele até o final desse dia, a gente consegue deixar ele mais afiado, mais à vontade, com essa dinâmica do nosso estúdio, essa dinâmica diferente que a gente está vivendo aí. Bom, Pedrão, vamos lá, vamos deixar de lero-lero porque a galera quer ver o que a gente tem para dizer hoje. Assunto brilhante, assunto polêmico, assunto que engloba aí um número gigante de praticantes de atividade física, de atletas e até pessoas que buscam aí o processo de reabilitação e a devolução das suas habilidades físicas, que é justamente o assunto biomecânica da corrida. Vamos discutir muito hoje sobre mitos, verdades, metodologias aplicadas no treinamento, na prática clínica, no aperfeiçoamento dessa modalidade que cresce cada vez mais, não só no nosso país, como no mundo inteiro. Aquela modalidade que a gente fala que move multidões, que faz as pessoas quebrarem sedentarismo e que lota os eventos cada vez mais dentro do seu ramo. Para começar a nossa conversa, vamos de novo a ele, né? O pai de todos nós, aquele que deu o seu ar da graça na história da marcha e que não poderia deixar de participar desse evento tão brilhante, onde mais uma vez seguiremos aí seus ensinamentos para entender esse conceito inicial do que é deixar de andar e começar a correr. Ainda dentro de um processo de sair de um lugar e ir ao outro, nós hoje vamos discutir um pouquinho mais sobre a diferente forma de se locomover com oscilação de membros inferiores de forma segura, energeticamente eficiente, porém, dessa vez, em maior velocidade. E é nessa hora que a gente começa os nossos rabiscos aqui, lembrando daquele corpinho que eu mostrei para vocês, que precisava sair de um lugar e ir a outro lugar. Para isso, usou a ação de uma força. E essa força, dentro da sua magnitude, aplicada a esse corpo de massa X, gerou uma tendência de movimento desde que essa magnitude fosse superior
fosse superior à massa X que eu queria mexer. Então, lá na aula passada, a gente falou que se eu colocasse algo em torno de 10% a mais do que a massa do corpo, eu me moveria a uma determinada velocidade. Se eu colocasse 20% a mais do que a massa do corpo, eu me moveria em uma velocidade maior. Estamos falando agora de magnitudes que chegam a ser superiores à massa do nosso corpo em 30, 40, 50% e por aí vai, gerando aí uma maior aceleração dessa massa. E a partir do momento que eu tenho uma maior aceleração dessa massa, eu começo a perder a habilidade, de manter os dois pés ao chão. E nesse momento eu começo a abandonar a condição de movimento chamada de marcha e começo a adotar uma condição de movimento chamada de corrida. Outra coisa interessante que a gente tem que discutir aqui é, uma vez que eu dê mais aceleração a esse corpo, se deslocando no espaço de forma parabólica, eu promoverei uma maior tendência de inércia de movimento. Então vamos lembrar lá comigo, quando eu falei na aula passada sobre inércia. Inércia, ao contrário do que muita gente confunde, principalmente na nossa área, é uma condição atual e não uma tendência a ficar parado. Uma vez que eu esteja parado, eu tender-me-ei a continuar parado, até que outra força atue sobre o meu corpo. Apliquei uma força sobre o meu corpo e gerei um determinado movimento. Esse determinado movimento, gerado por essa aceleração, vai continuar tendendo acelerado. Até quando? Até que outra força atue sobre ele, até que ele tenha contato com o chão e ele comece a receber a força de reação do solo e também a força de atrito como resistência a essa continuidade. Então vamos pensar o seguinte, se eu apliquei uma força maior aqui, esse corpo tem uma maior aceleração aqui, e quando ele se encontrar com o chão, ele vai gerar pela tendência da lei newtoniana uma maior força de ação contra o solo e, consequentemente, uma maior força de reação. Ou seja, enquanto na marcha a gente falava de ordens de 1.1, 1.1 ou 1.2 de impacto, ou agora vocês já conhecem o termo força de reação do solo, aqui na corrida a gente já vai falando de ordens maiores, de 1.5, 2.3 vezes o peso do nosso corpo. Olha que assunto interessante. O que significa isso? Que eu estou recebendo uma carga de impacto, vamos chamar assim no termo popular, de meio corpo a mais, ou seja, o peso do meu corpo mais 50%. Isso significa, num sujeito que pesa aproximadamente 80 quilos, 120 quilogramas. Num sujeito que pesa 60 quilos, em torno de 72 quilogramas. Opa, desculpa, falando de marcha. Se eu estiver falando de corrida, num sujeito que pesa 60 quilos, ele vai ter uma tendência aí aproximadamente de 90 quilogramas. Tá claro isso daí para vocês? Se vocês lembrarem desses detalhes, desses fatores que nós discutimos no primeiro momento, vai começar a ficar mais fácil entender corrida. Por quê? Corrida envolve magnitudes de carga maiores, ok? As cargas da corrida são maiores que as cargas da marcha. Outro detalhe interessante, quando a gente fala de corrida, é a variação de velocidade de uma corrida. Então imagine o seguinte,
Se eu estiver falando de marcha, numa marcha muito lenta, eu vou estar andando em torno aí de 2 km por hora. Uma pessoa com uma habilidade mínima de marcha vai andar aí em torno de 3 km por hora. Uma pessoa que consegue andar normalmente, saudável, um adulto jovem aí vai conseguir 4, 5 km por hora. Um cara que tiver num passo acelerado vai andar aproximadamente 6 km por hora. E a partir daí, dependendo do comprimento de perna do sujeito, se ele passar de 6,5, ele já começa a não conseguir mais manter os 2 pés no chão. Ele começa a entrar numa condição de corrida. E é nessa hora que a gente começa a ver que a variação da marcha, vamos lá, vamos pensar num número bem simples, entre 2 e 6,5 km por hora. Quando a gente fala de corrida, a gente já fala de variações maiores, né? Um sujeito pode correr lentamente a 7 km por hora, ou um atleta olímpico pode chegar aí a uma corrida de aproximadamente 40 km por hora, né? 42, 43, 38 km por hora. Então nós estamos vendo aí que existe uma variação gigante de velocidade quando a gente fala de corrida, indo de 7 até 40, 42 km por hora. Isso significa que, se eu tenho grandes variações de velocidade, eu também tenho maiores variações de carga. E vamos voltar para o Newton aqui. Olha que interessante. Enquanto na marcha eu vou ter lá 1,2 até chegando no máximo aí 1,4, na corrida eu posso chegar uma condição de impacto de 1,5 vezes ao peso do corpo até condições que vão a 4 vezes o peso do meu corpo, né? 4,5 vezes o peso do meu corpo. Significaria um cara de 80 quilos aí, gerando 320 quilos de carga a cada passo, né? É uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e, ao mesmo tempo, um fator que nos assusta bastante. Estamos falando de magnitudes altas de carga. Mesmo num sujeito que é um corredor costumaz aí, que vai ter lá 1,8 vezes o peso do corpo dele, né? Vamos arredondar aqui 2 vezes o peso do corpo dele. Esse cara que pesa 80 quilos vai ter uma carga de 160 quilos. Já assusta um pouco, a cada passo do pé no chão, 160 quilos de carga, né? Se ele estiver correndo muito rápido, se ele chegar lá um tiro de 18 km por hora, ele pode chegar a 2,3, né? 230% do peso do corpo dele. Isso é uma coisa bem significativa quando a gente fala de magnitudes de carga de marcha, por exemplo, onde eu tenho 10, 20% a mais do peso do meu corpo. E um outro fator que também é bem interessante, agora já diferenciando, né, a marcha da corrida, passando para o próximo slide aqui, que está com um pequeno delay aqui na nossa apresentação. Pedrão, é você que está com o pé no slide. Pedrão tirou o pé do slide e o slide passou. Olha lá, é só pegar no pé do Pedrão que o slide passa. Então, olha que interessante. Além desses fatores que a gente fala, né, de magnitude de carga, de magnitudes da carga aqui, um pico de carga da corrida, um pico de carga de um pico de carga de uma condição de marcha. Deixa eu apagar aqui que eu risquei o pico errado, vocês vão me xingar. Vamos lá. Olha aqui, um pico de carga aqui e um pico de carga aqui. Nessa variação, a gente olha a magnitude da carga de chegada da corrida é bem maior que a magnitude da carga de chegada da marcha. Quando a gente fala do segundo momento, lembra lá, o sujeito aterrissou no chão, fez a passagem do corpo por cima e agora ele vai empurrar o chão para trás e vai receber a força de reação à frente. Nesse momento aqui, né, chegada, passagem, impulso, a gente também vê um pico maior que o pico da marcha. Em contrapartida, tem um detalhe que a gente falou lá na nossa última aula, que é o tempo que cada momento, né, cada sujeito ficaria aí com o pé no chão. Então eu trouxe esse gráfico aqui que mostra claramente o tempo que o sujeito fica com o pé no chão enquanto anda e o tempo que o sujeito fica com o pé no chão enquanto corre. Embora as magnitudes da corrida sejam maiores, o tempo de contato com o pé no chão na corrida é menor
que o tempo de contato com o pé no chão na marcha. Vejam que a partir do momento que o sujeito está impulsionando o corpo dele à frente na marcha, na corrida, esse sujeito já descolou do chão, não tem mais apoio, ele já está numa fase aérea, uma fase que ele balança uma perna, mas ele já não se encontra mais em contato com o chão. Nesse momento, a gente olha para esse outro gráfico aqui lateral, né, que mostra claramente que quando eu estou numa marcha aí de 1,5 metros por segundo, se eu quiser transformar isso em quilômetros por hora, lembra lá que eu tenho que multiplicar por 3,6, né? Então isso daqui seria algo semelhante aí a próximo de 6 km por hora. Eu ainda tenho um duplo apoio, eu tenho um duplo contato dos pés com o chão. Se eu entrar numa condição de marcha atlética, onde eu já chego aí perto aí, né, dos 10 km por hora, esse ponto de transição praticamente desaparece. E quando eu chego num ponto de corrida, o ponto de transição de duplo apoio não existe e entra aqui o momento que a gente chama de fase aérea. A partir daqui, eu já começo a falar que eu saí de uma condição de marcha e entrei numa condição de corrida. Pergunta de prova para vocês receberem o certificado vai ser: qual a diferença da marcha para a corrida em padrões cinemáticos? Vocês vão me falar. Em padrões cinemáticos não tem diferença nenhuma. Em padrões de carga, você começa a não ter mais um momento continuado de carga. Você não tem um momento de duplo apoio. A oscilação da perna é dividida por um momento aéreo. Vamos pensar assim de forma bem simplista que vocês conseguem entender a diferença da marcha para a corrida. Some o duplo apoio e entra a fase aérea. E é nessa hora que eu vou levar a conversa para o meu querido amigo professor Carlos, que aqui está comigo, aberto na câmera master, na câmera que recebe os nossos convidados, para falar. Carlito, de uma maneira geral, quando a gente fala de corrida, as pessoas se assustam com essa história de impacto. Impacto da corrida, muito impacto, altas cargas de impacto. E a gente sabe que essa história de impacto nem sempre é uma coisa que assusta muito a gente quando o assunto é corrida. Mesmo porque eu vou passar para o próximo slide aqui e tem um outro ponto interessante, né, que o Pedrão vai mostrar para a gente. Existe um fator que a gente chama de taxa de desenvolvimento de impacto. E eu queria que você explicasse para a gente aqui rapidamente, né, o que seria essa curva de impacto? Qual seria a diferença da taxa de desenvolvimento de impacto? Como é que a gente consegue ter menos medo da corrida em relação a essa questão de impacto? Tá aqui, a coisa tá na sua mão. Bom, então vamos lá. Quando a gente olha para essa curva, é importante a gente considerar que quando a gente mede a força de reação do solo na corrida, a gente mede ela em 3 eixos. No eixo vertical, que é essa curva que a gente tem observado na nossa figura, no eixo antero-posterior e no eixo médio-lateral. No eixo médio-lateral as forças são muito variáveis e de pequena magnitude, então a gente considera elas como desprezíveis. Essa aqui no eixo vertical, como o Fábio bem apontou, a gente tem o pico de impacto e a máxima força de reação do solo. Um parâmetro que vem chamando bastante a atenção da literatura científica e que a gente ganha destaque na observação seria a taxa de desenvolvimento de força, que ela pode ser entendida como a divisão da força de reação do solo pelo tempo para que seja atingida essa força. E de forma mais específica ainda, o que tem sido sugerido é não a avaliação completa dessa curva, e sim entre 20% e 80% desse período. E aí com isso a gente começa a ter alguns parâmetros relacionados ao grau de inclinação dessa curva, de que quanto mais acentuado for esse grau, ou seja, quanto mais agudo for esse grau, seria melhor, porque seria uma característica de melhor amortecimento. Por outro lado, quanto mais próximo a 90 graus, representaria um valor mais agressivo ao aparelho locomotor. Então a gente consegue ver aqui esse gráfico, que ele fez uma avaliação da curva azul,
com a curva vermelha. E nesse caso específico, a curva vermelha poderia apresentar uma maior sobrecarga ao aparelho locomotor nessa situação. E é isso que a gente vai começar a discutir a partir de agora. Carlito, tem uma coisa interessante, né? Pensando clinicamente aqui, falando para as pessoas que nos ouvem, né? Isso é eu peço até que o Pedrão abra a nossa câmera aqui central para mostrar o Carlos aqui, que ele tem que mostrar a cara dele nessa hora. Diante de tudo isso que a gente está discutindo, né, desse pico, dessa variação de pico, a gente já criou polêmicas monstruosas em cima da corrida, né? Por exemplo, correr calçado, correr descalço, correr com um calçado de maior absorção de impacto, correr com calçados de menor absorção de impacto, correr de calcanhar, correr de ponta de pé, todos os fatores que geravam variação na taxa de desenvolvimento de força, ou seja, o cara olhava lá a comparação entre um e outro, aqui a gente viu o calçado minimalista e calçado padrão, né? Um convencional, não era nem um maximalista. E via-se lá que você tinha uma maior inclinação. A partir do momento que o cara viu uma maior inclinação, ele taxava aquilo como um problema, né? E eu lembro até quando eu defendi meu mestrado, eu achei isso em pessoas que tinham fratura de estresse, né? E numa questão muito aguda, que depois a gente foi ver que na verdade não era nem um problema de fratura de estresse, era uma lesão ligamentar que muitas meninas tinham, né? A gente estudou lá atletas do gênero feminino, e que, na verdade, a gente não sabia se aquilo era uma falta de informação ligamentar ou um padrão que gerava fratura por estresse. E acho que, de uma maneira geral, né, a gente fala muito dessa história de padrão, pra cá, pra lá, e aí muda, a hora você tem que correr de ponta de pé, hora de calcanhar, hora disso, hora daquilo, porque o intuito maior das pessoas muitas vezes é prevenir lesão, né? Lesão é uma coisa que, se a gente for pegar os assuntos da década de 90, né? Os artigos da década de 90 e os artigos de hoje, eles falam da mesma variação de lesão. A tecnologia cresceu, as pessoas começaram a mudar o calçado, mudaram o padrão de treinamento, mas o índice de lesão na corrida continua sendo alto. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, porque o impacto virou o vilão dessa história. Pô, tudo é por causa do impacto, é por causa do impacto. Impacto tem relação mesmo, a gente tem, uma vez que a gente já discutiu aqui que o impacto é bom para osso, que impacto é bom para cartilagem quando bem moderado, né? Será que o problema é o impacto da modalidade? E será que isso hoje na literatura é um caminho a ser seguido? Legal, então vamos acompanhar aqui junto no slide. Novamente, como você bem pontuou, o impacto na corrida ele tem a variação de 1,5 a 2,5 vezes o peso corporal do sujeito. E quando a gente faz uma hierarquização das cargas de impacto, e aqui eu destaco para vocês, quando a gente faz uma hierarquização, então a gente vê que a corrida ela tem um impacto maior que a marcha, mas ela tem um impacto menor que uma corrida de sprint, que uma aterrissagem do salto vertical, que aterrissagens do salto triplo, como rope, step e jump, que são cargas compatíveis com o aparelho locomotor. Então, quando a gente faz a comparação, a carga da corrida é alta per se? Não. Então, ela é uma carga compatível com o que o aparelho locomotor foi desenvolvido para suportar e consegue suportar de forma bastante satisfatória. Soma-se isso ao fato de que uma recente revisão de literatura publicada no importante periódico científico da nossa área identificou que a magnitude do impacto não está associada com as lesões relacionadas com a corrida. Mas aí eu volto um pouquinho algumas casas atrás. Eu lembro da aula passada, quando o professor Fábio e o Pedro comentaram um pouquinho sobre as questões de obesidade. E quando a gente faz essa normalização pelo peso corporal, a gente fica um pouco mais tranquilo. Ela é só 1,5 ou 2,5 vezes maior do que o peso. Não é tanto quando a gente compara com esse outro universo de modalidades ou até outras atividades. O problema está nesse cara aqui, no peso corporal. E aí eu trouxe para vocês dois exemplos bastante característicos. Então a gente pega uma corrida de impacto, uma corrida avaliada com dois sujeitos correndo na mesma condição, na mesma temperatura, com o mesmo calçado, mas com pesos corporais diferentes. O primeiro sujeito teria 65 quilos e o segundo sujeito 105 quilos. Quando a gente faz a multiplicação do
do impacto que ele recebe pelo peso corporal dele, a gente vê que a cada toque do pé dele no chão, ele recebe uma carga de aproximadamente 130 quilos, ou de aproximadamente 1.300 newtons. Por outro lado, quando a gente começa a falar do sujeito que tem 105 quilos de massa corporal, a gente vê que a cada passo dele no chão, ele recebe mais ou menos 2.100 newtons. Isso sem a gente considerar todas as outras adaptações de ordem cinemática e de ordem de forças internas que ocorrem em virtude da obesidade. Então, o impacto ele não é um fator de risco para a lesão na corrida, diferentemente do que a crença popular sugere. Por outro lado, o impacto mal gerenciado e mal aplicado com populações específicas, e aqui a gente está se referindo à obesidade, mas poderiam ser outras populações em geral, isso poderia ser um problema. Por isso que é importante que a pessoa que esteja tratando da saúde dessas pessoas, que tenham ciência de que o impacto não é o problema. Mas se ele não for bem gerenciado, considerando as características antropométricas daquele sujeito, isso pode sim, talvez, ser um problema agravante. Então, acho que dentro de uma condição que eu me encontro hoje, por exemplo, eu acho que agora eu já perdi um pouco as contas, que essas coisas a gente deixa de contar, né? Mas eu vou para 4 anos de casado, né? E sofro todos os efeitos disso, né? Aumento de peso, aumento de estresse, você fica mais pobre, você trabalha mais e ganha menos. E de uma maneira geral, a gente começa a buscar formas de sair de casa, né? E uma forma de sair de casa é a corrida. E conforme os anos de casamento vão passando, você vai aumentando o peso e ao mesmo tempo você vai buscando corridas mais longas, não é verdade? Para tentar ficar mais tempo fora de casa. Acho que isso, você não sabe disso ainda, mas em breve, né, eu já te orientei e você sabe que isso vai acontecer na sua vida, né? É praga minha para você. E dentro de tudo isso a gente vê, né? Geralmente o público que procura a corrida, ele tem essas características, né? Ele está com um pouco de sobrepeso, ele quer quebrar o sedentarismo, ele quer emagrecer, né? Ele quer gastar mais caloria pelo método de corrida. E a gente já até discutiu algumas questões aqui, quando eu falei de tecido muscular, que a partir do momento que você vai aprimorando seu gesto de corrida, a sua capacidade de gastar energia vai baixando, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que a sua capacidade de correr vai aumentando. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Carlito, não é uma boa estratégia para emagrecer. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Na verdade, a corrida ela tem diversos benefícios fisiológicos, né? Então a gente não está nem entrando nessa questão. Então, de fato, é um exercício aeróbio, traz diversos benefícios fisiológicos para a saúde do sujeito. O problema é se mal gerenciado, porque aí pode ser que a pessoa nem chegue a colher os benefícios que ela pode trazer, mas ela tem algum contratempo antes, por causa de uma lesão ou uma dor, que impeça ela de manter a prática. E por além disso tudo, a gente passou por um período de pandemia, está passando por um período de pandemia, em que os índices de obesidade e sedentarismo têm aumentado bastante. Então não é novidade, caso a gente comece a interagir com pessoas que tiveram um aumento de peso ao longo desse período e queiram retomar alguma atividade que eles faziam antes. E considerando somente a característica de força externa, é importante a gente já acender essa luz amarela, dizendo que o impacto não é algo que vai lesioná-la. A magnitude do impacto também é algo suportável do ponto de vista do aparelho locomotor. Por outro lado, a interação daquela carga com aquele sujeito é que precisa ser considerada na prescrição do treinamento. E aí, se vocês me permitem, eu ainda chamo a atenção de vocês para a taxa de desenvolvimento de força, que é o que a gente havia conversado no slide anterior, que ela representa o grau de inclinação da curva de impacto na corrida. E aí eu chamo a atenção, e eu trago luz a esse comentário, de algumas evidências limitadas. Então é bom a gente ter ênfase nisso também, de que são algumas evidências limitadas, e principalmente algumas de caráter retrospectivo, começam a sugerir que se existir uma alta taxa de desenvolvimento de força, e não impacto, uma alta taxa de desenvolvimento de força, pode estar associado com algumas lesões relacionadas com a corrida. Pode, na condição de mais estudos são necessários para que se haja uma comprovação verdadeira. Por outro lado, já é uma luz dizendo para onde pode ser direcionado as próximas evidências. E de forma mais específica, então é com toda e qualquer lesão na corrida? Não. As evidências sugerem que seriam mais relacionadas às fraturas por estresse na região da tíbia, a popular canelite, que todo mundo
conhece no meio da corrida. Significaria isso de que todo corredor deveria evitar o impacto ou que a taxa de desenvolvimento de força é um fator causal? Não, mas que seria algo que vale a pena o profissional da saúde estar ciente de que é algo que está sendo discutido e que pode trazer alguns resultados no futuro próximo. Não, muito bom, Carlito, muito bom. E olha que coisa brilhante, né? A gente começa a alinhar tudo o que a gente já discutiu aqui, né? Quando a gente fala de taxa de desenvolvimento de força aumentada, como eu falei para vocês, lá no meu mestrado eu olhei, né, e eu vi que o pessoal lá tinha uma taxa de desenvolvimento de força aumentada, mas a gente estava em condições muito, muito tranquilas, né? Eles não eram expostos à fadiga. E a gente começou a ver que existia uma relação depois disso, que o grupo que tinha fratura por estresse também já tinha histórico de lesão de tornozelo, que era muito comum no voleibol, e uma vez sendo muito comum no voleibol, acabou poluindo um grupo, vamos chamar assim, que a gente até teve que associar depois aos nossos achados. Mas, de uma maneira geral, a gente vê historicamente muitos autores já tentando buscar isso, né? A gente vê os artigos da década de 80 de Milgram, ele já tentava olhar um pouco para essa taxa de desenvolvimento de força, mas acho que vale ressaltar aqui a dificuldade que se tem para estudar a biomecânica interna, né? As rosetas de carga, a implantação de roseta na tíbia, para se ver, né, o quanto realmente aumentou a taxa de desenvolvimento de força e o quanto aumentou o estiramento ósseo, né? E uma outra coisa interessante, que saiu até numa revisão agora de 2020, bem bacana, é que o estiramento ósseo ele é pouco sensível para as variações que existem de hidrodinâmica interna no osso, né? Ou seja, quando o estiramento no osso aumentou, já existe um conjunto de fatores que aconteceram internamente do osso e que trouxeram malefícios para o osso. Ou seja, acho que a gente vai ter que evoluir muito ainda na ciência para conseguir gerar mais evidências clínicas em relação a isso. Sim. Agora, tem uma coisa também que assusta um pouco a gente, né, Carlito? Que é o seguinte, desde que eu me conheço por gente, né, eu acho que seus pais estavam no colegial naquela época, eu já ouvia falar de um tal calçado que colocava um disquinho lá no calcanhar e que aquele disquinho fazia uma absorção do impacto, né? E de uma maneira até folclórica, na época ele dizia, o impacto que ele absorve, ele te devolve impulso, né? E a gente vê que o calçado virou uma indústria de proporções assim imensuráveis a partir do momento que ele começou a explorar essa história de corrida, né? E eu queria agora que você levantasse um pouco essa lebre aí para os nossos alunos, né? E falando de evidência de impacto. Impacto, quando bem gerenciado, não é um problema. Quando você usa o impacto de forma coerente, você desfruta dos efeitos fisiológicos sem danificar o aparelho locomotor. Você cria estratégias inteligentes. Mas e o calçado? Aquele cara fala assim, ó, puta, eu tô com sobrepeso, eu tô casado, eu tô na rua da amargura mesmo, né? Esse cara, ele tem que comprar um calçado ideal? Será que isso é legal? Será que é bom comprar um calçado com maior quantidade de material, menor quantidade de material? O que aconteceu ao longo da história em relação a isso? Perfeito. Então, a indústria do calçado, mais ou menos desde a década de 80, vem se desenvolvendo com o intuito de prevenir as lesões na corrida, que até 80% dos corredores eles têm lesão, podem ter lesão relacionada com a prática da corrida. E aí, focando mais nessa taxa de desenvolvimento de força, que algumas evidências vêm sugerindo que possa ser um problema. Será que o amortecimento dos calçados pode influenciar nisso? Então eu vou comprar um calçado com mais amortecimento, visando já me prevenir. Então já que a ciência vem mostrando algo, eu já vou estar prevenido e vou comprar um calçado com mais amortecimento. E aí eu chamo a atenção de vocês para o slide, que hoje em dia nós temos um calçado popular no mercado, que são os calçados maximalistas. Então, eles são considerados como um calçado com amortecimento significativamente maior em comparação ao seu calçado convencional. Eu trago para vocês um estudo publicado numa revista do grupo Nature, na Scientific Reports, em que ele fez a seguinte comparação. Pegar um grupo de sujeitos e vou compará-los correndo com o tênis Hoka One One com o Brooks. E aí a gente observa que o Hoka ele tem 43 milímetros de EVA no calcanhar, e 37 milímetros de EVA no antepé, em comparação a 33 e 22 do calçado convencional. O que eles observaram? Eles observaram que tanto numa velocidade de 10 km por hora, quanto para uma velocidade de 14,5 km por hora,
Contrariamente ao que se sugere na crença popular, novamente, o calçado maximalista aumentou o impacto gerado na corrida. Mas aí vocês podem me contra-argumentar dizendo que o impacto não é um problema e de que ele se bem gerenciado e que o impacto não é um fator de risco. Perfeito. Vamos olhar então para a taxa de desenvolvimento de força, que é onde as evidências têm sugerido que possa existir um problema. E aí a gente observa que para a velocidade de 10 km por hora não houve diferença entre os calçados. Por outro lado, quando você corre numa velocidade de 14 km por hora, novamente o calçado com maior característica de amortecimento também traz uma maior sobrecarga ao aparelho locomotor. Então, se a gente olhar aqui para esse outro gráfico, esse primeiro achado diz respeito à magnitude dessa bolinha vermelha e o segundo achado diz respeito a essa área toda rachurada no gráfico de força de reação do solo. Como que os autores justificaram esse achado, né? Por que aumenta um calçado com mais amortecimento? Por que aumenta? De fato, a literatura mostra que quando você está com testes mecânicos, então sem a interação do sujeito, a maior quantidade de EVA amortece mais impacto. EVA ou qualquer material que seja utilizado no amortecimento. O problema é que quando a gente coloca isso em interação com o ser humano, e a gente vai para a biomecânica, esses resultados não necessariamente são reproduzidos. E a hipótese defendida pelos autores se baseia nessa figura aqui de cima do slide. Então, durante a aterrissagem do pé no solo, nossa perna agiria como uma mola, em que ela absorveria o impacto nesse primeiro momento, comprimiria e restituiria nessa segunda fase. Isso tudo para deixar a oscilação vertical do centro de massa praticamente que constante. Esse efeito da mola é chamado como rigidez da perna. E conforme você manipula a superfície de corrida, você pode manipular a rigidez da perna. Ou seja, numa superfície mais rígida, o corpo se adapta e faz maior compressão para que se mantenha essa oscilação contínua. Por outro lado, numa superfície mais macia, o corpo também se adapta para que a oscilação seja praticamente que constante. Desta forma, o corpo ele intuitivamente compensaria esse eventual maior amortecimento que os calçados maximalistas poderiam potencializar. Podemos assumir então que os calçados maximalistas vão aumentar o impacto de todo mundo? Não. Mas nós podemos assumir que vai depender da interação do sujeito com aquele calçado e de que o efeito da rigidez da perna do sujeito pode contrabalancear o maior amortecimento do calçado. Esse foi um estudo que gerou bastante repercussão à época, quando ele foi lançado, em 2018. E aí, dessa forma, a gente começa a observar que o calçado talvez não seja o protagonista dessa história toda de absorção de impacto. E sim a interação do ser humano com o calçado, e que o calçado é apenas mais uma chave, ou mais uma peça desse complexo quebra-cabeça. E aí vem os outros que seriam um pouquinho mais radicais e que puxam a corda para o outro lado. Bom, já que o calçado não ajuda, então vamos jogar o calçado fora. E lá para os anos do 2010, aproximadamente, também motivados por um best-seller, que foi o livro Nascido para Correr, surgiu-se a discussão a respeito das corridas com os pés descalços. E o que foi observado por Lieberman e colaboradores em 2010, num estudo publicado numa importante revista científica? Que sujeitos que eram habituados a correr com os pés descalços não apresentavam o primeiro pico de impacto, tampouco a taxa de desenvolvimento de força. E a gente compara com sujeitos que eram acostumados a correr com os calçados, em que há essa presença do pico de impacto e também a taxa de desenvolvimento de força. Baseado nesses estudos e não somente nele, veio essa grande demanda de corrida com os pés descalços. Por outro lado, eu chamo a atenção de vocês também para o gráfico que vem logo na sequência. A condição descalça, ela necessita de uma adaptação do aparelho locomotor, porque nem todos os sujeitos vão adotar esse padrão de aterrissagem mais com o antepé, e quando eles aterrissam com o calcanhar, aquela taxa de desenvolvimento de força, que era uma com os calçados, ela se amplifica e fica potencialmente mais lesiva.
Não vou discutir aqui se correr com os pés descalços é mais seguro ou menos seguro do que correr com os pés calçados. Isso a gente precisaria de muito mais tempo. O que eu trago à luz para você, né, baseados nessas interpretações, é de que correr com os pés descalços em sujeitos adaptados pode minimizar uma taxa de desenvolvimento de força. Mas uma falta de adaptação, uma exposição abrupta a essa condição, potencializa essa taxa de desenvolvimento de força. E se a gente considerar, com os estudos anteriores que sugeriram que altas taxas de desenvolvimento de força não seriam tão interessantes para a prática da corrida, essa transição precisaria ser feita com muita cautela, caso seja necessário fazê-la. Isso a gente até pode deixar mais para a conclusão da aula para a gente discutir se vale a pena ou não fazer esse tipo de transição. Muito bom, Carlito, muito bom. E olha que bacana, né, cara? A gente começa a se basear, por exemplo, em históricos, né, onde a pessoa corria numa tribo, né, onde o campo que ela corria era um campo de terra. A gente esquece dos abrasões que o pé pode sofrer em determinadas condições. A gente esquece de condições onde, a partir do momento que o sujeito sofra um tipo de abrasão, né, eu já conduzi alguns estudos até no laboratório que mostravam isso, a pessoa começava a sofrer abrasão de pele em alguma região, ela começava a descarregar carga em outras regiões do pé. E quando você vai ver, você causou um transtorno para essa pessoa. E olha que bacana também, muitas vezes as pessoas tentam criar palmilhas, artefatos que joguem o peso mais para lá, mais para cá, e esquecem que quando a carga sai de um lado e vai para o outro, né? Foi até uma discussão que a gente teve aqui, voltando para a apresentação, que embora você tenha, né, a taxa de desenvolvimento de força, que o primeiro pico atenuado, esses estudos não medem a área total da magnitude de energia que chegou ao aparelho locomotor, né? E quando você não consegue medir esse tipo de coisa, você também não faz a relação qual o tipo de tecido que recebeu a carga, né? Um tecido de coxim gorduroso ou um tecido que está ancorado, né, numa estrutura de tendão calcâneo. A gente vê diversas pessoas mudando o padrão e desenvolvendo lá, né, entesopatias de calcânio, desenvolvendo até fraturas por estresse na região anterior de maior choque, porque aquele osso não está adaptado a esse tipo de situação. Então, mais uma vez, né, a gente chama a atenção de todo mundo aqui para essa relação do querer correr mais, né? Parece que o cara, ele tem uma ânsia, ele quer criar um artefato para que ele consiga ficar mais tempo correndo. A gente não sabe se isso é o tempo casado, a gente não sabe se isso é algo pessoal, de autoafirmação, que ele quer correr e encontrar um corpo sem limites. O grande fator que a gente vê aqui é que as pessoas realmente têm uma deficiência de aceitar cargas continuadas por um período até que haja adaptação desse tecido, né? E elas começam a criar estratégias que muitas vezes acabam gerando uma diminuição de um lado e uma exacerbação de outro. Então acho que o grande ponto, né, a grande questão da nossa aula hoje é falar um pouquinho sobre moderação, apreciar com moderação e quando você olhar para um problema, tentar resolver esse problema de uma forma muito mais abrangente, tentar olhar para mais fatores antes de tentar criar uma estratégia inteligente. E por falar em estratégia, né, tem também o fator da cadência, né, que abrange muito e que eu diria que o fator da cadência está até mais fresco agora na nossa vida, né? Maior cadência, menor cadência, em curto passo, faz overstride ou não, joga o calcanhar lá na frente, joga o calcanhar mais próximo de você. E aí, o que a gente tem a falar a respeito disso, hein, Carlito? Bom, então, o termo cadência, ele se popularizou bastante, principalmente por conta dos dispositivos que a gente usa nas corridas. Então, os relógios inteligentes, os smartphones, eles trazem essa métrica para a nossa prática profissional e para a nossa atuação no dia a dia. E muitas vezes a gente é questionado o que aquele valor significa, o que é o bom, o que é o ruim. Será que existe esse bom ou ruim? Então vamos primeiro com duas definições, eu trago para vocês aqui no slide, que é o que é o comprimento de passada e o que é o comprimento de passos. Então a gente observa que o comprimento de passada representa a distância percorrida durante 2 toques sucessivos do mesmo pé no solo. E o comprimento de passos, por sua vez, representa a distância entre 2 pés distintos. Então, ou seja, a distância entre o toque do pé direito com a distância do pé esquerdo, com o toque do pé esquerdo.
A frequência, de maneira óbvia, seria o número de vezes que isso acontece num determinado tempo, seja a frequência de passada ou a frequência de passos. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse primeiro gráfico aqui no slide, e a gente observa como que o comprimento da passada e a frequência da passada se comportam conforme há um incremento na velocidade de corrida. E a gente observa que os dois, conforme a gente aumenta a velocidade de corrida, os dois apresentam um aumento quase que linear. Por outro lado, quando a gente observa de forma mais específica, a gente vê que o principal responsável pelos primeiros incrementos na velocidade de corrida é um aumento no comprimento de passada. Quando esse comprimento chega numa estabilização, isso pode ser por questões antropométricas ou por questões de falta de força, de propulsionar o corpo com maior velocidade, com maior distância, e aqui eu chamo a atenção de vocês para o impulso efetivo na curva direita, aqui embaixo, de que conforme a gente aumenta a velocidade, a gente vai aplicando mais força de reação do solo, até que chega um momento de que isso não é tão possível acontecer, muito por conta da diminuição do tempo de contato com o solo também que acontece. Então o nosso organismo ele passa a não ter tanta capacidade de produzir tanta força num tão curto espaço de tempo. E aí o que acontece? A gente, para sustentar a corrida em alta velocidade, a gente acaba aumentando a frequência de passadas. E aí a gente observa que a velocidade de corrida representa o produto do comprimento de passadas em metros pela frequência de passadas em hertz. Se a gente estiver falando da cadência, a gente colocaria a frequência de passos e o comprimento de passos também. Teríamos o mesmo resultado dessa situação toda. E aí veio a história do número ideal, e esse número ideal surgiu não por ele, mas por pessoas que talvez mal tenham interpretado a informação dele. O treinador Jack Daniels, que foi um treinador bastante importante, ele inclusive tem um livro publicado sobre a prática da corrida. Tem até um uísque, né, que é dele. Tem né? até o uísque também, que não necessariamente seja dele, mas... Então ele observou famoso, os atletas em 1984 nas Olimpíadas e identificou que, em média, os atletas de elite apresentavam uma cadência de 180 passos por minuto. E mais recentemente, esse grupo de autores observou o atleta Denis Kimeto na Maratona de Berlim em 2014 e observou que esse mesmo atleta tinha uma frequência de passadas de 1.54 Hz. Quando a gente faz as multiplicações, a gente identifica que ele tinha 92 passadas por minuto. Como a gente está interessado na cadência, na frequência de passos, seria média de 184 passos por minuto. E aí a gente começa a observar, bom, então se esse é o valor dos atletas de elite, que são as melhores espécies, são os melhores, como eu poderia dizer, os melhores sujeitos da nossa... Vamos chamar uma raça diferente. Os melhores sujeitos da nossa humanidade para praticar aquela modalidade. A gente fala, então é isso que a gente tem que atingir. Só que eu chamo a atenção de vocês de novo para essa fórmula aqui. E que esse indivíduo, o Denis Kimeto, tinha um comprimento de passada de 3,71 metros. E ele tinha uma velocidade média de 20,5 km por hora. Então a gente já começa a entender de que como a cadência e o comprimento de passos são extremamente dependentes da velocidade de corrida, a alta cadência que ele apresentava não era um fator protetivo, e sim uma consequência da alta velocidade que ele estava para sustentar essa velocidade, porque a partir de determinado momento ele não conseguia sustentar mais essa velocidade por incrementos no comprimento, e nós já estávamos com um comprimento de quase 4 metros. E aí, para sustentar uma alta velocidade, ele começa a aumentar o número de vezes que o pé dele encosta no chão. E de forma bastante consubstancial, a literatura aponta de que o melhor padrão do ponto de vista energético e do ponto de vista de desempenho é a autoseleção do comprimento e frequência de passadas. E para aumentar o comprimento e frequência de passadas de um determinado atleta, de um determinado sujeito, uma das melhores estratégias seria também aumentar a velocidade de corrida. E aí a gente chegaria nesses valores mais próximos. E acredito que, por enquanto, seja isso. Carlito, acho que a gente já citou aqui, né, a definição de biomecânica do nosso querido professor Alberto Carlos Amadil, que diz, né, que a biomecânica é uma ciência
que se pauta, né, nas características da física newtoniana, dentro de um corpo que tem características anatômicas e fisiológicas muito bem definidas. E mais uma vez a gente cai nos pormenores das definições da questão, né? Uma vez que você tem um comprimento de perna, uma vez que você tem uma velocidade, uma vez que a força é uma entidade que nasce do contato entre dois corpos, é impossível você brincar de forma diferente com essas variáveis. O cara não tem mais tempo de contato com o chão, ele perde capacidade de produzir força. Ele tem que fazer o quê? Tem que aumentar o número de vezes que ele toca o pé no chão. O cara tem uma limitação de comprimento de perna, ele tem que mudar de alguma forma. E a gente começa a entender que um atleta de alto rendimento, na verdade, ele é um ponto ótimo dentro das suas habilidades e dificuldades. Ele compensa suas dificuldades com habilidades e por aí vai. Até que nasce um cara que tem só mais habilidades que dificuldades e se torna um fenômeno. E acho que isso é o grande fator, né? Que eu costumo até brincar com alguns alunos meus, né? Você tem que pensar que o cara é uma espécie diferente. O cara nasceu diferente. Ele não é um pangaré igual você, que acorda 4 horas da manhã para ir correr, que depois tem que trabalhar o dia inteiro operando no mercado financeiro, ou que tem que trabalhar o dia inteiro fazendo alguma outra coisa, que come mal, que dorme mal, que gera um estresse na sua vida pela carga que coloca de trabalho, de família, de atividade física. E aí você vai começar a se basear nos parâmetros de atletas de alto rendimento, a chance disso dar errado é muito maior que a chance de dar certo, né? E mais uma vez, né, como intuito do nosso curso, acho que a gente tem que ressaltar o assunto de que nós estamos numa situação hoje, né, em que existem evidências na literatura, existem características específicas do movimento e existe o seu aluno, o seu paciente que está lá do outro lado querendo correr, né? Que tem vontade, que tem sentimento, que tem as crenças prévias dele. Muitas vezes consome informações não tão precisas. Não tão precisas, exato. E que você tem que administrar tudo isso ao mesmo tempo, né? Então acho que o grande fator aqui é fazer o nosso aluno pensar cada vez mais nesse grau de variáveis. E tem um fator interessante ainda dentro de tudo isso, é que as pessoas estão falando até desse tipo de estratégia para prevenção de lesões, né? Sim. E o que acontece aí, Carlito, na literatura quando o assunto é prevenção de lesões? Deixa eu só limpar esse slide. Carlito rabiscou previamente um slide, não tem problema, todos os nossos alunos sabem que estamos ao vivo, que o Carlito nunca mexeu numa caneta inteligente na vida dele, sim. Mas ele já roubou muito lápis dentro do bandejão da USP. Vamos lá, vamos lá, Carlito, então, olha lá. Em relação a lesões, então a gente já observou que manipular a cadência do ponto de vista do desempenho não vale a pena, e eu até acabei me esquecendo de comentar, que manipulações para uma mesma velocidade absoluta, então, ou seja, o sujeito corre a 10 km por hora, e eu faço manipulações induzindo ele a atingir esses 180 passos por minuto. Consequentemente, ele vai reduzir o comprimento de passada dele. E esse tipo de manipulação é prejudicial para a economia de corrida, para o consumo energético dele. Ou seja, então, do ponto de vista do desempenho, não vale a pena mexer nisso. E do ponto de vista das lesões? E aí eu trago para vocês uma recente meta-análise, e para aqueles que não estão muito familiarizados com esse tipo de gráfico, é bastante simples. Então, em cada linha dessas representa um estudo. Aqui eles colocam a média de cada sujeito, do grupo lesionado, do grupo não lesionado, e o número total de sujeitos, para que em vez da gente se basear somente em um ou outro estudo, a gente faça uma comparação global de 176 sujeitos com 107 sujeitos, 176 lesionados com 107 não lesionados. E vamos comparar, existe alguma diferença na cadência desses sujeitos? E aí, quando a gente faz um novo tratamento matemático com seus intervalos de confiança, e a linha do zero representa não há diferença nem para o grupo lesionado, nem para o grupo controle, e quando esse cara aqui, que muita gente chama de forest plot, eu gosto de chamar do diamante, encosta na linha do zero, não há diferença entre os grupos. Então, quando a gente olha os estudos retrospectivos,
retrospectivos, não tem diferença entre os grupos. O que são os estudos retrospectivos? Estudos que compararam sujeitos que têm ou não têm lesão e verificaram se tem diferença entre a cadência deles. Mas esses estudos têm caráter limitado de predição de potencial fator de risco para lesão. Para fazer isso, a gente precisaria fazer um estudo prospectivo, os estudos de coorte, que eles pegam um grupo de sujeitos não lesionados, todos não têm lesão, e vão acompanhando ao longo de um tempo. E na literatura nós temos somente 3 estudos que fizeram esse tipo de avaliação. E isso na data de hoje, essas coisas se atualizam dia a dia. E a gente observa que o primeiro estudo avaliou 381 sujeitos durante 36 semanas e não teve diferença na cadência entre os que se lesionaram e os que não se lesionaram. Da mesma forma, um outro estudo com 210 sujeitos durante 9 semanas de treinamento também não identificou diferença na cadência entre os que se lesionaram e os que não se lesionaram. E pelo melhor do meu conhecimento, nós temos apenas um estudo que aponta para a direção contrária, mas observem que ele avaliou somente 68 sujeitos e que destes somente 11 se lesionaram e que eles observaram ainda somente por uma temporada de jogos interescolares. E o que eles observaram? Que tanto para uma velocidade fixa quanto para uma velocidade autoselecionada, menores cadências tinham maior risco de lesão na tíbia, mas não houve diferença entre as pessoas que desenvolveram lesão na região anterior do joelho para o nível de cadência. Ou seja, sumarizando tudo isso, baseado no atual estado da arte, a gente também não tem qualquer evidência que sustente a crença de que exista algum tipo de cadência ótimo para a prevenção de lesões. Não é 180, não é 160, não é 190, não é 200, nem 150. É o valor que o sujeito autoselecionar para aquela velocidade de corrida que ele estiver desempenhando. Carlito, olha só que coisa bacana, né? E olha um outro ponto muito a ser observado aqui, né? A partir do momento que a gente tem uma orientação externa, né? Eu costumo dizer muito, quando a gente fala de prescrição, de correção ou de otimização de rendimento, ou até de reabilitação de movimento, a gente costuma induzir as pessoas a fazerem determinados movimentos que acabam saindo do natural delas, né? Você fala para o sujeito, olha, corra sem pensar, ele tem um padrão biomecânico de corrida, né? E a partir do momento que você começa a dar orientações, ele começa a mudar o padrão biomecânico. E infelizmente no nosso mercado a gente costuma dizer que é pior uma orientação mal dada do que deixar o cara naturalmente seguir aquilo que ele tanto buscava, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, né? Vale a pena, né? Já ressaltar, acho que vocês já perceberam isso. Professor Carlos, estuda corrida há quanto? 5 anos? Um pouquinho mais. Um pouco mais? 5 anos? Você começou a estudar corrida? Foi 2013. 2013, 8 anos. Carlito estava saindo da 8ª série, no primeiro colegial, já estudava corrida. Foi por aí. Olha que legal. Professor Carlos, o mestrado dele foi em corrida, né? Estudou corredores. E talvez hoje seja um dos caras no país com o maior acervo literário sobre o fator corrida, né? E hoje ele traz para a gente aqui, numa missão importante, né? Uma revisão de literatura extremamente rica de tudo que há de mais novo em relação à corrida. Então, Carlito, a gente já tomou o primeiro puxão de orelha do Pedro, a Priscila já levantou para apagar a luz. Mas a gente precisa falar de muita coisa aqui ainda, olha que bacana. Essa relação, quando você começa a induzir a pessoa a mudar a cadência, os padrões, né, de corrida que eram observados nele previamente a orientação podem se alterar também. Isso pode ser, né, não necessariamente a gente sabe que quando a gente fala de movimento, nunca a gente afirma com certeza. Mas pode ser um fator que também pode trazer um prejuízo na característica biomecânica do sujeito? Então vamos lá. Diante desse grande ímpeto das pessoas manipularem cadência, né, os estudos começaram a investigar o que acontecia. Será que mudava, de fato, a mecânica do sujeito quando ele tinha a interferência de uma manipulação de cadência? E aí eu chamo a atenção de vocês para esse primeiro gráfico aqui desse slide, em que ele comparou 30 corredores saudáveis numa cadência aproximada de 174 passos por minuto.
E o que ele fez? Ele fez uma manipulação bastante simples. Deixou os sujeitos numa velocidade constante e falou, agora nós vamos por um metrônomo correr numa cadência induzida de 90% do seu padrão autoselecionado e de 110% do seu padrão autoselecionado. Ou seja, aumentou e diminuiu 10% do padrão autoselecionado dos sujeitos. E o que eles observaram? Que a manipulação da cadência, quando você aumentava a cadência, você poderia diminuir a compressão patelofemoral dos sujeitos. Por outro lado, quando você diminuía a cadência deles, então manipulava reduzindo esse valor, você aumentava a compressão patelofemoral dos sujeitos. O que eu quero trazer à luz do ponto de vista desse slide e desse achado? Que a manipulação na cadência ela pode sim trazer repercussões no movimento do sujeito e que não necessariamente essas interferências seriam negativas ou positivas. Eu trago para vocês aqui abaixo que existem mais de 50 alterações descritas na literatura e a gente identifica que a manipulação na cadência pode trazer um menor tempo de contato com o solo, menor pico de impacto e TDF, menor oscilação vertical, menor absorção de energia mecânica, redução no pico de força e estresse patelofemoral, que é o que a gente observou, menor flexão de joelho, etc. E aí, diante dessas observações que foram obtidas diante da manipulação da cadência, é que começou a surgir as técnicas de gait retraining, que não, apesar de não ter uma definição única, pode ser considerado como ensinar alguém a correr alterando o seu padrão biomecânico. E aí esse padrão, existe um programa disso, é baseado em feedback aumentado, em aprendizagem motora, em que geralmente são empregadas 8 sessões de corrida, em que você dá uma progressão no tempo que o sujeito vai correndo, juntamente com uma diminuição na exposição do feedback para aquela condição que você quer manipular ou para aquele gesto que você quer interferir. Mas antes da gente sair manipulando cadência e utilizando técnica de gait retraining para toda a população de corredores de forma abrangente e descontrolada, é bom que a gente considere alguns fatores. Primeiro, não existe um padrão ideal de cadência para prevenção de lesões. Segundo, essas manipulações de cadências foram avaliadas em velocidades constantes, a gente já observou a interdependência da velocidade. Pouquíssimos estudos fizeram um follow-up muito grande, então acompanhamentos longitudinais para ver quais seriam os efeitos disso. A maioria deles tem um baixo número amostral e existem apenas algumas evidências limitadas sobre o tratamento de condições específicas. Então não é para toda e qualquer condição. Então no caso do exemplo que a gente conversou aqui em cima, poderia ser uma estratégia interessante para sujeitos com dor patelofemoral, mas não necessariamente a única estratégia, e não necessariamente para outros tipos de lesão na corrida, e não necessariamente para sempre também. De forma genérica, nós temos que ter cuidado na manipulação da cadência. E agora, outro tema que também chama bastante a atenção no meio da corrida é o tipo de contato inicial com o solo. E a gente precisa entender que existem 3 possibilidades de contato inicial com o solo, que seria retropé, mediopé e antepé. A depender da definição e a depender da referência que a gente se baseia, o retropé seriam os sujeitos que iniciam o contato inicial com o solo com o calcanhar e na sequência apoiam o restante do pé. O mediopé poderiam ser os sujeitos que iniciam com os metatarsos e com o calcanhar de forma simultânea. E o antepé seria considerado como o sujeito que encosta primeiro com a parte dos metatarsos e depois o calcanhar, ou quando o calcanhar nunca encosta no chão. E de forma geral, a grande maioria dos corredores são caracterizados como retropé. E eu trago para vocês o estudo do Hasegawa e colaboradores em 2007, que observou que cerca de 74% dos corredores são retropé, 23% mediopé e 1,4% seriam corredores antepé. Os dados de outros estudos sugerem que esse valor seja diferente, seja cerca de 90% de corredores caracterizados como retropé. E nós temos também os que são chamados de split strikers, que seriam sujeitos que têm um tipo de aterrissagem com o pé dominante e outro tipo de aterrissagem com o pé não dominante. E assim como a cadência, diante de algumas observações na literatura, sugeriu-se que os atletas melhores colocados numa meia maratona teriam maior proporção
de ataque do solo caracterizado como médio-pé, como o estudo de Hasegawa nos trouxe. Da mesma forma, Kasmer, em 2014, observou a mesma coisa, que quanto melhor fosse a sua colocação numa prova de maratona, menor era a proporção de sujeitos que aterrissavam com o retropé. Ou seja, uma das hipóteses defendidas por esses autores e por outros tantos que os acompanham é de que quando você tem a aterrissagem iniciada com o médio pé ou antepé, você potencializaria o acúmulo e restituição de energia na musculatura do tornozelo, e isso poderia ser benéfico para a economia de corrida, reduzindo a necessidade de trabalho concêntrico e assim, consequentemente, melhorando o desempenho daquele atleta. E essa é uma das hipóteses defendidas. Mas quando a gente trata de novo do gráfico da meta-análise, a gente identifica que, comparando sujeitos habituados com sujeitos não habituados, nós não identificamos diferença na economia de corrida desses sujeitos, sugerindo, portanto, que aquela hipótese defendida, baseada em apenas estudos observacionais, não teria tanto sentido. Já quando a gente impõe um tipo de geometria, quando o sujeito não está acostumado, a gente impõe o padrão que ele não está acostumado, a gente tem uma piora na economia de corrida quando a gente impõe o padrão com o antepé, mas a gente não tem interferência quando a gente impõe o padrão com o retropé. Carlito, é muita coisa, cara. Meu santo Deus. Vejam o quanto a gente conseguiu evoluir direto com isso. E vejam o quanto existe de conhecimento a ser discutido dentro de um ponto de corrida, né? E eu acho que nada mais bonito para a gente fechar hoje essa discussão brilhante, que daria sim, mas pelo menos uma madrugada inteira só para aquecer os motores, né? Que as pessoas têm que começar a olhar um pouco mais para isso daqui, né? Quando a gente fala sobre corrida, sobre padrão, sobre gait retrainer, gait retraining, ou processos de reestruturação, processo de mudança de padrão, existe um fator muito maior a ser discutido em cima de tudo isso, que é justamente isso aqui, né? Controle de carga de treinamento. Será que esse cara está no nível certo de treinamento? Será que esse cara consegue entrar num limite de treinamento? Ou será que esse cara entra num nível de estresse aumentado associado a uma frequência alta e chega ao que a gente chama de zona da lesão? Então, baseado em todos esses fatores, né, a gente tem lá característica que seria muitas vezes, né, como você recruta esse cara, como esse cara chega para você, como você passa o treino para ele, como ele se desenvolve em relação a isso, qual a eficiência de movimento que ele tem dentro do padrão dele, o quanto ele tem de respaldo técnico em cima disso, se ele se machucar, ele tem assistência e, por fim, né, esse cara tem que ter sorte. A gente sabe que tem muito cara aí que ele não tem sorte para nada. O cara tá pisando numa macumba enquanto corre, torce o pé e já se danou, já se machucou. Eu acho que hoje a gente conseguiu, né, de uma maneira apertada, estouramos nosso tempo aqui, uma discussão breve sobre esse mundo, né, científico. E olha que a gente só falou de biomecânica, existem inúmeros outros fatores aí relacionados à prescrição clínica da corrida. E a gente tem muito mais do que isso ainda para discutir. Infelizmente, o nosso tempo é restrito, mas eu acho que a gente vai ter inúmeras oportunidades ainda de estar se encontrando, estar discutindo tudo isso. Professor Carlito, além de um grande amigo, é nosso professor do curso de biomecânica da disciplina de corrida e ministra hoje, né, para a nossa turma uma aula de corrida de 10 horas. Imagina, isso daqui é um pequeno resumo que a gente tem para falar do nosso curso. E, mais uma vez, né, pelo tempo esgotado, a gente precisa começar a discutir as questões relacionadas à nossa aula, né? Quais foram as dúvidas que foram geradas em vocês. E eu vou começar lendo a primeira aqui, né? Para um indivíduo de 110 quilos, qual alternativa seria melhor, caminhar rápido ou correr a 6
7,5 km por hora. E aí, Carlito? Fala você, depois falo eu. Então, a gente observou que a sobrecarga é dependente da velocidade de deslocamento. Então, independente se for uma corrida rápida, ou uma caminhada rápida, ou uma corrida lenta, o melhor de tudo é você fazer um bom gerenciamento da carga de treino desse indivíduo. Então, a exposição gradual e progressiva à modalidade que você for trabalhar. Evidente que ficar para sempre na caminhada, a depender dos objetivos dele, se for um indivíduo que quer começar a correr, talvez ele não vai atender à expectativa. Mas o gerenciamento da carga de treino, como foi apresentado nesse último slide da pirâmide de Coles, é fundamental. Então, a exposição gradual, tanto à corrida quanto à caminhada, necessita ser feita. E a gente tem diversas técnicas, né, para a gente medir até a carga de treino e a exposição. Pode ser o volume, o tempo, o número de sessões, o número de estímulos e a carga interna que a gente poderia utilizar. Percepção subjetiva de esforço. Hoje em dia a gente tem até dados tratando de qualidade de sono, qualidade de recuperação, qualidade de humor. Então tudo isso precisa ser gerenciado com um sujeito de 110 quilos, independente se for a caminhada ou a corrida. O melhor seria fazer o bom gerenciamento e aplicação das cargas no momento certo, quando aquele indivíduo conseguir. Eu vou até um pouco além ainda, Carlito. Quando a gente recebe essa pergunta, eu confesso que eu sinto um certo incômodo, né? Porque a primeira coisa que eu perguntaria para esse sujeito, mas por que você quer tanto correr assim, né? O que te motiva, né, a vir buscar uma corrida? Outra coisa, qual a proporção de corpo desse cara, né? 110 quilos, qual que é a proporção que ele tem de gordura nesse corpo, né? Quanto ele tem de massa não efetiva para gerar movimento, porque pode ser um atleta, eu já cuidei de atletas do UFC, que pesavam lá 120 quilos, o cara corria 17 km por hora, né? Mas era um cara que tinha uma massa muscular absurda. E ele correu lá quase 3 minutos, ele chacoalhou a academia inteira a 17 km por hora. Então, olhando para isso, a gente tem que começar a pensar em outros fatores, né? Hoje nós temos muitas pessoas aqui nos ouvindo, inclusive de diversos países, né? Nosso curso já tomou proporções internacionais, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, e uma coisa me preocupa. Por que esse cara quer correr? Será que ele quer porque ele está querendo emagrecer? Será que a técnica de corrida é a melhor? Porque muitas vezes o cara vem perguntar pra gente e ele botou na cabeça como o professor Carlos falou há pouco tempo, né? Por uma experiência prévia que não foi muito legal. E eu acho que isso é uma coisa preocupante quando a gente fala de biomecânica. E acho que esse é o espírito que a gente tem que desenvolver aqui nos nossos alunos, né? Mais do que ofertar aquilo que o cara quer, que o aluno quer, é tentar orientar aquilo que realmente ele precisa. Esse é o verdadeiro orientador, né? Essa é a nova vertente das áreas de educação física, de fisioterapia, de medicina, não oferecer muitas vezes aquilo que lhe é pedido, e sim ofertar aquilo que é necessário. Se me permite só um complemento nessa resposta, até na aula passada foi comentado o efeito da inclinação, né, da marcha com o sujeito obeso. Então, muitas vezes, o fato de você apenas inclinar uma esteira, por exemplo, e até com velocidade menor, você poderia potencializar um gasto energético sem uma sobrecarga externa e interna tão acentuada. Então, existem estratégias, já que a gente já está entrando nos pormenores. Então, o que não significa que é utilizar essa inclinação, o quanto o indivíduo conseguiu, ou utilizar somente o feedback dele para dizer, não, vai que dá para aguentar. Não é isso. Mas existem estratégias, como manipulação da inclinação do terreno, que potencializam o gasto energético e que não necessariamente aumentam a sobrecarga, tanto interna quanto externa. Então, considerar esse fator pode ser interessante com esse sujeito no começo. Vamos lá. Professor, você concorda que a musculação é essencial para o fortalecimento e prevenção de lesões na corrida? Observação, amando as aulas. Obrigado, Suelen. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, mais uma vez a gente entra numa série de discussões aqui, né? Vejam que hoje a maioria das minhas terapias são baseadas em treinamento de força. E eu costumo dizer que treinamento de força não é só conquistado através de estratégias de musculação. Se você fizer um sprint com o sujeito lá de 100 metros, ele vai fazer uma força desgraçada e você está fazendo uma força específica. A gente tem que tomar muito cuidado quando o assunto é
treinamento de força e preparação física para não ofertar a esse sujeito uma sobrecarga maior dentro de uma condição que ele já está sobrecarregado. A gente tem uma cultura muito errada de achar que eu preciso ganhar força para aguentar mais o tranco, quando na verdade o gesto específico já é um potencializador de força muito interessante, que pode ser usado e que muitas vezes, quando usado em excesso, precisa ser reparado a partir do descanso nos momentos de horas vagas e não da implementação de mais um recurso de treinamento de força, porque a somatória dos dois pode ser um fator a ser lesivo, a causar mais lesões, né? Em contrapartida, se você identificou no sujeito uma condição de desequilíbrios musculares que pode piorar a situação de corrida dele, como é o caso do, vamos citar o caso da pergunta anterior, a pergunta do obeso, né? Eu identifiquei que ele é um obeso, que ele quer correr, mas ele não consegue nem agachar e levantar com o próprio peso do corpo dele. Por que eu vou dar uma atividade para ele que gera uma magnitude de 1,5 vezes o peso do corpo dele de impacto? Então, eu conseguiria, através do treinamento de força, uma proporção menor das cargas que ele vai receber para preparar a musculatura dele para isso. Assim, não é uma pergunta direta, é muito individual e a partir do momento que ela é individual, a gente tem que saber como guiar aí para cada sujeito, tá bom, Suelen? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Vamos lá, próxima pergunta. A falta de percepção proprioceptiva consciente de lateralidade de um atleta pode levá-lo a uma lesão, pois transfere mais carga para um de seus lados durante a corrida. Fala lá, Carlito, eu falo daqui a pouco. Olha, sobre essa questão específica, eu não li nada relacionado à ciência sugerindo isso, de que a propriocepção levaria a um lado com mais cargas do que o outro. Algumas questões têm surgido sobre assimetrias. Então, pode ser que algumas assimetrias na fase de apoio com o solo possam sugerir algum fator predisponente de lesão, mas isso também é algo muito, muito recente. E ainda reforçando a questão anterior, então ainda o que existe de treinamento de força e corrida mais consubstanciado, ainda que a gente não saiba os mecanismos envolvidos, é para a melhoria do desempenho. Então a gente já sabe que treinar força melhora o desempenho na corrida. Do ponto de vista de prevenção de lesões, e a gente observou no slide anterior que lesões são multifatoriais e que elas envolvem uma complexa interação de diversos fatores, não há nada assim causa e efeito. Por outro lado, eu acredito que um treinamento de força seja fundamental, sim, porque ele faz parte do desenvolvimento atlético do atleta, o desenvolvimento de aptidão física em geral, assim como um treinamento proprioceptivo. Então, na pirâmide de Coles, que o professor Fábio explicou, o terceiro andar da pirâmide, a base, é desenvolvimento de aptidão física. Então, quando a gente pensa em vamos treinar força, vamos desenvolver propriocepção, a gente está contemplando esses degraus da pirâmide. E aí sim a gente está subindo degraus até que a gente chegue lá no ponto mais alto, que é a sorte, mas aí a gente já está garantido, a base está bem forte, né? A minha opinião em relação a isso daqui também entra na mesma questão da relação anterior, né? Treinamento de força tem evidência que ele melhora a corrida, tá? Agora, qual é o sujeito que você está treinando força? Né? Quem é o cara que está lá? Concordo. Né? A gente chega numa condição assim, ó. Eu cansei de ver isso com atleta olímpico, tá? Na época que eu tratava de atleta olímpico. O cara tava, depois de um treino técnico, ele tava moído, mas ele tinha que cumprir a tabela do treinamento de força. A gente rasga o controle de carga de treinamento com isso, né? Então, eu acho que eu falo isso como pessoa hoje que recebe pessoas que correm e que querem fazer um treinamento de força paralelo. E eles não têm noção de como dosar o treinamento de força em cima de tudo isso. Então, o que me preocupa, acho que dentro da evidência, é justamente porque eu já li muita coisa que fala dessas evidências, tá? Fala da importância do desenvolvimento atlético, mas a partir do momento que o desenvolvimento atlético, né, frase de Aristóteles lá, campeão olímpico é aquele que não perde seus poderes em virtude do treinamento, né? A partir do momento que
o treino técnico mais o treino de força estão entrando numa condição de exacerbação de carga, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu estou falando isso não como cientista agora, mas como clínico, né? Porque a gente recebe incansavelmente as pessoas querendo dizer, olha, agora eu vou correr uma maratona e para correr uma maratona eu vou triplicar meu volume de corrida no próximo mês e eu, além de triplicar esse volume de corrida, de dormir menos, eu vou também acrescentar treino de força. Aí você fala, pô, peraí, será que é o momento do cara fazer aquilo? Então acho que essa é a minha maior questão em relação a tudo isso. Assim como as assimetrias, né? Assimetria hoje é uma coisa muito comum e até a gente falou recentemente sobre isso, sobre os padrões assimétricos que são causados pós-lesão, os fatores de proteção, né? A gente teve um momento muito interessante no laboratório onde a gente avaliou um importante jogador de futebol da seleção brasileira que preservava um membro quando ele corria, ele tinha uma condição, né, totalmente assimétrica de toque do pé no chão. E a condição ia desde do fator temporal até os fatores de carga que eram gerados com o toque desse pé. E isso é uma coisa muito perigosa, né? E é uma coisa assim que deve ser identificada. A gente vê, e inclusive vai ser tema do nosso assunto com o professor Sabag, pessoas pós-lesão do LCA, 10 anos depois que elas reconstruíram o LCA, elas vão fazer um drop test e elas ainda têm uma assimetria, elas tocam primeiro um pé, depois o outro, né? Quando a gente vê a distribuição da carga, né, entre um membro e outro, ele tem mais tempo de contato com a perna e ele preserva ainda 10, 20% de carga na outra perna. Aí a gente começa a falar de volume muscular para tudo isso, né? Por exemplo, o sujeito, imagina que ele perdeu 20% de contato com uma perna, vezes 1, 2, 3, 10, X passos que ele dá naquela semana, que ele dá aquele mês, que ele dá aquele ano, que ele dá depois de 10 anos com essa simetria, você começa a observar, pô, depois que eu machuquei, aquela panturrilha de um lado é maior que a do outro. Isso vai gerando um fator coordenativo muito favorável a permanecer nessa condição, né? Então eu acho que dentro dessas questões, a gente não fala levá-lo a uma lesão, a gente fala risco de recidiva de lesões, né? Ou reabilitação mal feita. Isso é um assunto importante. Até as dúvidas hoje estão produtivas aqui, hein, Carlito? Pelo amor do santo, eu vou pedir até para você ler. O Carlito não enxerga um elefante pintado de rosa na frente dele, mas acho que ele vai conseguir ler aquilo que está ali na frente. Lê uma para nós. Boa noite, professores. Há algum tempo, os fabricantes de calçado vêm produzindo, confeccionando tênis específicos para os pés pronados ou supinados. Vocês veem isso como um fator importante para a aquisição de um calçado para um atleta de corrida, até mesmo para caminhada? Olha só, hein? Com massagem ou sem massagem? Vai, sem massagem. O que a gente falou? Que essa pergunta vai aparecer. Essa aí aparecer. Essa vem de qualquer jeito, olha só. Bom, seguinte, primeiro, não. Então, escolher um calçado baseado no tipo de pisada, não. Primeiro porque a gente talvez não consiga fazer essa medição precisa na loja de calçado que a gente vai fazer a aquisição. Então, para isso, não bastaria olhar ou simplesmente olhar a planta do pé numa figura ou no espelho. Precisaria fazer uma análise cinemática completa, com uma boa frequência de amostragem da câmera. E ainda assim, depois de identificar, não há tantas evidências que sugiram que um calçado para pronador previne lesão em sujeitos pronadores. E ainda assim, avançando mais uma casa, talvez a pronação também não seja tão consubstanciada como um fator de risco para lesão. Então, a pronação é algo que é natural, ela faz parte da sua absorção de impacto e não necessariamente excesso de pronação tem sido sugerido como um fator de risco a ser considerado, de modo que a escolha do calçado deva ser baseada no conforto do sujeito. Então, o tênis que lhe parecer confortável talvez seja o mais ideal, muito mais do que escolher para supinado, pronado ou qualquer outra característica desse jeito. Carlito, olha, essa daqui é bem recente, né? Sim. Recentemente saiu uma evidência de que o fortalecimento dos pés tem aí uma eficiência, né, na melhora da corrida, né? Eu também tenho uma opinião que vai exatamente como nas outras situações, até por tratar lesão, né?
Qual é o pé que você encontra dentro de uma corrida, de um corredor, né? Porque geralmente quando você pega um corredor, um sprinter, por exemplo, né, que o cara corre lá 40 km por hora, a força do pé dele é uma coisa, as cargas que ele recebe, 4 vezes o peso do corpo, são altas, né? A minha pergunta, será que para esse cara é importante fazer uma força de musculatura intrínseca? Em contrapartida, né? Se você pegar um sujeito extremamente sedentário, que está começando hoje a correr, que quer quebrar o sedentarismo através da corrida, será que seria interessante fazer esse fortalecimento? Sim. Outra coisa, qual seria a carga ideal, né? Como oferecer resistência para uma musculatura intrínseca do pé que é forte pra caramba? Sim. Eu não considero que seja com uma banda elástica, né? Talvez nessa hora... acrescentar exercícios, até a gente vai falar isso semana que vem, de agachamento com salto, né? Gradativamente o cara ir deslocando a massa dele até o ponto, talvez seja uma resistência interessante. Então acho que a gente entra, né? Eu quero ouvir até a opinião do Carlos em relação a isso, mas a gente entra em alguns fatores. O cara precisa ou não precisa, né? A evidência diz que favorece. O cara precisa ou não precisa. Isso você está olhando para ele lá naquele momento. Depois você vai começar a falar, esse cara... se ele precisa de fortalecimento, qual é a carga que vai dar fortalecimento, né? Porque muitas vezes é a história que a gente fala das bandas elásticas para tornozelo. A carga que você está oferecendo de resistência é mínima perto da carga que ele vai encontrar na corrida, né? Então, qual é a carga ideal para esse fortalecimento, né? Bom, eu acho que o Nestor talvez tenha se baseado nessa pergunta num recente estudo que saiu do grupo da professora Isabel Sacco, que identificou que um grupo que fez fortalecimento isso saiu no último mês, não tem muito mais que isso o estudo. O grupo que fez fortalecimento dos pés teve menor risco de lesão. E isso é algo que vem sido defendido já há uns bons 2 anos, principalmente pela professora Irene Davis, em Harvard, que é quem estuda muito essas questões de pé, e que vem sido defendido como core foot. E tem ganhado atenção, sim. Então, eu acho que é algo que é novo, é recente. E uma das estratégias que tem sido sugeridas para que você ganhe força de forma específica na modalidade é a adoção de movimentos com calçados minimalistas ou até mesmo com os pés descalços. Não vou entrar muito nos pormenores dessas questões, mas talvez mais interessante do que esses movimentos isolados, também a utilização do gesto esportivo da corrida com mínima proteção, estimula o maior desenvolvimento das musculaturas intrínsecas dos pés, que muitas vezes são deixadas de lado por conta até mesmo do excesso de amortecimento dos calçados esportivos. Então, antes de fazer essas transições, eu consideraria uma leitura mais minuciosa desses achados para ver como fazer essa implementação e não simplesmente sair fortalecendo o pé de todo mundo à torta e à direita. Muito bom! Como não poderia faltar, vamos lá para as conclusões do nosso professor. Em relação à corrida, vamos tomar nota. Impacto não é relacionado com as lesões na corrida. Cautela com sujeitos obesos. Taxa de desenvolvimento de força, ainda temos evidências limitadas. Calçados de corrida não são capazes de absorver o impacto da corrida. Corrida com os pés descalços, necessidade de habituação e exposição gradual ao gesto. Em relação à geometria de contato inicial com o pé com o solo, mas a frequência do comprimento de passada, dependentes diretamente da velocidade da corrida, pessoas que vão correr mais rápido vão manipular essas variáveis. Não existe um padrão ideal para prevenção de lesões ou melhoria de desempenho. Sua manipulação pode trazer interferência na economia de corrida e uma redistribuição nas cargas mecânicas. Dessa forma, entender a biomecânica da corrida não irá indicar um jeito certo ou errado de correr. Sendo assim, para prevenção de lesões e melhora do rendimento, fiquem atentos. O controle de carga é fundamental e o desenvolvimento de aptidões físicas globais previamente à prescrição de corrida é um dos fatores de maior importância, né, de extrema importância dentro disso. Meu querido amigo, professor Carlos, que show que o senhor deu aqui hoje, muito obrigado.
Eu não vou falar obrigado pela visita, porque o professor Carlos é da casa e sempre, sempre, sempre é uma honra recebê-lo aqui. E inúmeras vezes vocês vão ver o professor Carlos aí falando dentro dos nossos cursos. Como não poderia faltar, fica aqui a nossa lembrança. Siga-nos nas nossas mídias sociais. Compartilhe o nosso link que está aqui, ó, não, do outro lado, tá aqui, ó, na nossa tela do nosso curso. Se você está gostando desse assunto, se você está gostando da nossa conversa, chame os seus amigos para participar com a gente. O que está me deixando muito feliz é que, mais uma vez, não são só pessoas da área técnica que estão nos ouvindo. Os entusiastas da corrida, da caminhada, as pessoas que querem conhecer um pouco mais de saúde e não tem nada a ver com a área de saúde, estão curtindo o nosso curso. Olha que legal, estou recebendo um feedback muito legal disso. Calito, olha lá para a câmera central. Existe aquela regra de ouro que fala aqui que o Deus que habita cada um de nós sauda o Deus que hoje habita cada pessoa que nos assiste. E fica um gostoso, muito obrigado, até a próxima e um namastê a todos vocês. Calito, obrigado. Por favor, sua vez, fala lá, pode falar. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. E caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida, alguma questão que queira discutir de forma mais pontual, me coloco à disposição no segundo momento. Quiser entrar em contato comigo pela rede social, a gente conversa sobre a biomecânica. Obrigado, Calito. Obrigado a todos. Namastê. Até a próxima. Obrigado.